Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Barros, toco a nossa área de educação profissional aqui na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Elisiário Barbosa, trabalho aqui no time com o Daniel, na parte de operações da educação profissional. Nós estamos aqui fazendo a segunda live para os candidatos que fizeram o processo seletivo simplificado da FGV para os cargos de professor do ensino técnico da rede estadual paulista. A gente está muito orgulhoso aqui de estar preparando essa expansão do ensino técnico num modelo diferente, em que a própria Secretaria da Educação contrata os professores para darem os cursos, e a gente espera que muitos de vocês, da maioria de vocês, quase todos vocês, possam pegar aulas na atribuição que começa nessa quarta-feira e se tornarem professores da nossa rede, ensinando os componentes curriculares do ensino técnico. A gente aqui hoje vai fazer uma rápida recapitulação do que nós falamos na live anterior, né, que está aqui nesse canal, o canal CMSP Gestão. Você consegue encontrar nos vídeos antigos uma live que eu, o Elisiário e a Laísa, da nossa equipe da área pedagógica, fizemos alguns dias atrás. Então aqui a gente vai repetir alguns poucos elementos da live anterior, sobretudo na parte sobre a atribuição dos professores, que é certamente o que mais está aí no topo da agenda de vocês, porque vai acontecer depois de amanhã. E aí depois a gente abre para que novas dúvidas possam aparecer. Nós também providenciamos o envio, que chegará para vocês provavelmente amanhã de manhã, no e-mail, com o FAQ, né, com uma lista de perguntas e respostas que nós tratamos nos dias, na live anterior, e que surgiram aqui com bastante frequência, tá? Então vocês vão receber no e-mail de vocês amanhã. Fiquem atentos ao e-mail, porque talvez chegue no e-mail, talvez caia no spam, então vai lá, dá uma olhadinha no seu spam, para garantir que está aparecendo todos os e-mails que estão sendo enviados diretamente pela FGV em nome da SEDUC, visto que até esse momento vocês ainda são candidatos. A partir do dia 31, aqueles que forem atribuídos passarão a ser profissionais da SEDUC, né? Depois vão assinar o contrato aí no começo do ano letivo e passarão a ser profissionais da SEDUC, e aí a gente passa a se comunicar diretamente com vocês. Tá legal? Vamos nessa, então? Vamos nessa. Estamos vendo que está crescendo aqui o número de pessoas. Eu espero que as pessoas estejam achando aqui o nosso link. Então, se você tem outros conhecidos, amigos que fizeram esse processo, que estão com dificuldade de achar o link, copia o link aqui do YouTube, manda para as pessoas que você conhece que participaram desse processo seletivo. Se essas pessoas não puderam assistir a nossa live agora, elas podem assistir depois, ela vai ficar gravada aqui, porque é importante que vocês estejam bem preparados, bem informados para o processo de atribuição de professor, que é uma novidade aqui na SEDUC. Tá legal? Uma novidade, eu digo porque é a primeira vez que a gente faz o processo de atribuição de aulas dos professores do técnico. Então, dia 31 vai ser a primeira vez. Então, muito importante que vocês deem todos os detalhes para os candidatos, que vocês, candidatos, saibam de todos os detalhes e fiquem espertos, fiquem atentos aqui durante esse processo nas diretorias de ensino que vocês escolheram. Bom, gente, então, passando aqui para a tela, a gente vai recapitular aqui ponto a ponto dos principais itens que a gente vai tratar hoje, que foram itens, inclusive, que nós tratamos na nossa última live. Então, a atribuição é presencial no dia 31/1, próxima quarta-feira, às 9 da manhã. Então, nós estimulamos vocês, candidatos, a participarem presencialmente na diretoria de ensino para a qual vocês se inscreveram. Então, se inscreveram numa diretoria de ensino que vai ter a oferta dos cursos técnicos daquele eixo tecnológico. Então, você precisa chegar lá às 9 da manhã, chega na hora, vai ser chamado na ordem de classificação. Então, o primeiro da lista da FGV, que vocês devem ter visto que foi publicado no começo deste mês, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Eu sou o quarto, não estava lá na hora que fui chamado. O que acontece? Você vai para o final da fila. Então, o quinto passa na sua frente, o sexto passa na sua frente, o sétimo passa na sua frente. Então, você vai precisar estar lá às 9 da manhã. É importantíssimo que vocês cheguem às 9 da manhã para
quando você começar a ser chamado, se você for chegar a sua vez, você esteja lá para ter as suas aulas atribuídas, senão você perde a preferência que você obteve por conta do resultado que você teve no seu processo seletivo. Então vai lá para perto da diretoria de ensino mais cedo, chega às 8 da manhã, toma seu cafezinho da manhã, deve ter uma padaria próxima, vai com calma, e aí às 9 você começa a atribuição com a equipe da comissão de atribuição daquela diretoria de ensino, tá legal? Um outro ponto importante para a gente lembrar aqui é você tem que levar a sua comprovação de graduação e também preferencialmente histórico escolar, mas a graduação é fundamental. Preferencialmente diploma ou cópia física. Se você não levar diploma ou cópia física, você vai ser impedido de ser atribuído? Provavelmente não, mas facilita muito a vida da comissão de atribuição e você ganha tempo se você levar o diploma ou uma cópia física. Então imprime aí, tira uma xerox ou leva o seu diploma no original, porque as comissões vão te questionar sobre a sua formação. Quando você estiver escolhendo quais são os componentes curriculares que você vai pegar, a comissão vai te perguntar, tá legal, mas você tem graduação? Você está habilitado para dar esse componente curricular? E aí a graduação é o que importa, pessoal. Se eu tenho um curso de especialização numa determinada área, mas eu não tenho uma graduação que me permita dar aula daquele componente, eu não estou habilitado. Eu posso estar autorizado, mas não estou habilitado pela legislação. Então significa que se você não está habilitado, você não pode ser atribuído naquele momento, você vai ser atribuído depois. Os outros candidatos habilitados vão passar na sua frente. Então, mostre a sua graduação, comprove que você tem formação naquela área e que você pode, portanto, pegar aqueles componentes curriculares que são do seu interesse. Tá legal? Outro tema fundamental é que nem todos os componentes que vão aparecer no sistema podem ser atribuídos a você. Por quê, pessoal? Porque você escolheu um eixo de prova. Digamos que você escolheu o eixo 1, que é o eixo que nós temos o maior número de candidatos. Escolheu o eixo 1, tem um monte de componentes que se abrem para você. Então, todos os componentes do eixo 1 estarão disponíveis no sistema para que você seja atribuído. Mas talvez você não possa ser atribuído para todos eles. Se você é formado em administração, provavelmente você vai poder ser atribuído em todos que estão ali, porque o curso de administração permite quase todos os componentes do eixo de gestão e negócios. Mas se você é formado em publicidade e propaganda, por exemplo, você pode dar o componente curricular de marketing, você pode dar o componente curricular marketing lá no curso de vendas, você pode dar o componente curricular de comunicação empresarial lá no componente lá no técnico de administração, mas você não pode dar o componente de introdução à legislação e indicadores contábeis do curso de administração, porque com a sua formação de publicidade e propaganda não é o suficiente para dar aquele curso. Então ele vai aparecer lá que você pode escolher, mas a comissão de atribuição vai perguntar, cadê a sua formação para dar esse componente? Se você não tiver só de publicidade e propaganda, ele vai dizer, então esse daqui você não pode. Você pode comunicação empresarial, você pode marketing no curso de vendas. Entendeu? Então, por isso é importante você levar o seu comprovante de formação e por isso é importante você ir ciente de que nem todos os componentes que estão lá você pode ser atribuído. Ah, Daniel, mas e se o supervisor me atribui aquela aula e eu não tenho diploma? Quando você chegar na escola, a escola vai te pedir também, me dá aqui o seu diploma e tal. Se você não tiver a formação para dar aquele componente, a escola vai pedir para baixar a sua atribuição, né? Para dar baixa na sua atribuição. E aí você vai ter que ser substituído naquele componente curricular por um outro professor. É ruim para você, é ruim para o outro professor, é ruim para os alunos que eventualmente podem ficar sem aula nesse processo. Então, por favor, não pegue componente para o qual você não tem formação. Além disso, gente, também aqui no Recapitulando, a gente fez os agrupamentos, que a gente também chamou de clusters, dentro das diretorias de ensino, que são o quê? Grupos de escolas próximas. O Elisiário vai mostrar para vocês já alguns exemplos desses clusters. Esses grupos, eles facilitam a sua vida. Eles facilitam a vida dos estudantes, facilitam a vida das escolas. Por quê? Porque eu vou te dizer, olha, tem
essas 2 ou 3 escolas que são pertinho uma da outra, para as quais você pode ser atribuído. Porque para você chegar numa jornada de 25 horas ou de 40 horas, talvez, você vai precisar ser atribuído para mais de uma escola. Então, o ideal é que essas escolas sejam próximas umas das outras. Por isso, a gente fez esses agrupamentos com raio de 5 quilômetros para que vocês possam escolher escolas mais próximas dentro do mesmo eixo. Tá legal? Então, fiquem atentos a essas escolas. Tomem cuidado para você não escolher uma escola que fica muito distante da outra. E aí você só vai se dar conta disso quando você for lá dar a sua primeira aula. Aí você vai achar que está muito longe e vai querer desistir de dar aula. É ruim para você, é ruim para os alunos, é ruim para a Seduc. Então, pegue escolas relativamente próximas. Ou se forem escolas distantes, tenha segurança de que aquela escola é mais longe, é distante, mas você consegue ir. Porque tem uma linha de metrô, tem uma linha de ônibus, porque você tem um carro, você consegue ir de carro até lá, não tem problema. Tá legal? Então fique muito atento a isso. Outra coisa importante para vocês ficarem atentos é que no final da atribuição você vai saber, portanto, as escolas que você escolheu, você vai saber as classes, as turmas, né? Ali os componentes curriculares que você vai dar. Então, você vai poder estudar esses componentes, mas você não vai saber os seus horários exatos. Então, você não vai saber, então na escola tal, a aula começa às 7 da manhã e vai às 7h30 da manhã e vai até às 9 da manhã, são 2 aulas de 45 minutos seguidas que eu vou ter, aí depois às 11h30 da manhã eu tenho uma aula numa outra escola. Isso você ainda não vai saber. Por quê, gente? Porque você está fazendo a atribuição no nível da diretoria de ensino. É depois, no nível da escola, que você vai definir exatamente qual horário. A escola vai definir olhando para as suas aulas e para as aulas dos outros professores. Eu sei que isso gera um pouco de incômodo, porque o ideal é você saber exatamente a sua hora. Mas, infelizmente, no horário da atribuição, no momento da atribuição, você não vai ter essa informação. O que eu posso garantir para você é que a esmagadora maioria das aulas acontecem no período da manhã. Então, geralmente, as escolas parciais e mesmo as escolas de tempo integral de 9 horas, as aulas do técnico deverão ser atribuídas principalmente pela manhã. Nas escolas de tempo integral de 7 horas, geralmente os alunos do ensino médio estudam à tarde, das 2 da tarde às 9 da noite, mais ou menos, grosso modo. E aí, então, você vai ter aulas atribuídas à tarde. Então, você poderá ter aulas atribuídas de manhã e à tarde. À tarde, provavelmente, vai ser nas escolas de PEI de 7 horas, no programa de ensino integral de 7 horas. Então, eu quero pegar muita aula à tarde. Então, escolhe escolas de tempo integral de 7 horas, porque aí a chance é maior de você ser atribuído à tarde. Ou talvez até a escola de tempo integral de 9 horas, talvez você consiga pegar uma outra aula à tarde. Mas se você escolhe uma escola parcial, provavelmente toda a tua atribuição vai ser de manhã. Eu gostaria à noite. Infelizmente não tem, então à noite nós não temos no noturno ensino técnico, tá bom? Então não dá para precisar os horários, mas você consegue ter um pouco uma ideia. Isso dá para saber no dia da atribuição. Isso dá para saber no dia da atribuição. Eu posso todos os dias e horários, mas não posso na quarta-feira de manhã. Então você combina isso com a escola. Então depois que você for atribuído, você fala com a escola: gente, aqui na escola tal, escola Joaquim da Silva, eu não posso dar aula na quarta-feira de manhã. Tenho um compromisso na quarta-feira de manhã, trabalho numa outra escola privada, faço uma outra coisa. Nesse dia eu não posso. Agora, se você falar: não posso na segunda-feira de manhã, não posso na terça-feira de tarde, não posso na quarta-feira de manhã, não posso na quinta-feira, começa a ficar mais difícil da escola conseguir cumprir os horários e talvez não combine com a sua carga horária. Tá bom? Finalmente, uma outra coisa para vocês lembrarem a gente teve um certo número de candidatos para o eixo 3, que era o eixo de desenvolvimento educacional. Infelizmente, nós não teremos turmas do eixo 3. O eixo 3 era composto por um único curso técnico, o curso técnico de apoio pedagógico para a educação básica, que era um curso experimental, começaria com poucas turmas, algumas dezenas de turmas. A gente abriu o eixo 3 para os candidatos. Como, obviamente, os processos da Seduc atraem muito o interesse de candidatos que têm licenciatura ou que têm pedagogia, né, que é uma das licenciaturas, muitos candidatos se inscreveram, mas infelizmente não haverá turmas do eixo 3 em 2024. Então, os candidatos do eixo 3 não precisam ir à atribuição no dia 31. No entanto, eles ficam em cadastro de reserva como preferenciais para serem atribuídos para componentes curriculares de acordo com a sua formação. Então, se você é pedagogo, por exemplo, tem os componentes curriculares do Fundi 1, que você pode ser atribuído, eventualmente um outro componente curricular de outros
de outros cursos. Se você é licenciado em matemática, você pode dar aula de outros componentes ligados à matemática ou até outros componentes do curso técnico, mas você entra como cadastro, vai entrar direto como cadastro emergencial e a diretoria de ensino correspondente poderá entrar em contato com você depois, tá? Então você fica no cadastro de reserva. Esse é um edital de cadastro de reserva, não tinha uma quantidade de vagas definida no começo do processo, então desde o início tem essa clareza de que infelizmente a gente não consegue se comprometer com o número X de vagas, tá legal? Bom, agora eu vou passar aqui a bola para o Elisiário, para que ele possa passar por alguns slides, alguns deles são repetidos da nossa live anterior, e logo na sequência a gente dedica um tempo para poder tirar dúvidas, a gente vai aqui até as 6h30. Tá legal, gente? Show, vamos lá. Obrigado, Dani. Pessoal, vamos então aprofundar um pouquinho mais nesses tópicos que a gente estava falando aqui, enquanto a gente recapitulou os pontos da live da semana passada. Então, como o Dani bem ressaltou, a atribuição acontece na quarta-feira, dia 31, às 9 horas, estejam presentes nesse horário. O local, vocês devem consultar o local de cada diretoria de ensino, tá? A gente tem esse link aqui, a gente vai compartilhar o material com vocês, mas vocês podem dar um Google aqui e procurar qual o endereço das diretorias de ensino, vocês vão encontrar o endereço de cada diretoria de ensino. E já respondendo uma pergunta que trouxeram aqui no nosso chat, se é a diretoria de ensino é informada no momento da inscrição na GV. Sim, é a diretoria que está na sua inscrição na GV e que inclusive aparece lá no PDF que a FGV colocou no site dela, contendo a classificação do processo seletivo. Então, lá, essa classificação ela é por DE, por eixo de prova, tá? Então você também pode conferir lá procurando o seu nome. Documentos de identificação com foto, diplomas e históricos escolares, tá, pessoal? Muito importante para que vocês possam ser atribuídos já nessa primeira rodada na habilitação e também numa segunda rodada que a gente vai ter ali no finalzinho, um rescaldo de aulas, que significa que as aulas que sobrarem a gente pode atribuir para quem tiver outras formações que não de graduação, então mestrado, doutorado, ou uma graduação em outra área, mas que comprove 160 horas naquele componente. Então esse tipo de autorizado, o que na rede também é conhecido como qualificado, mas para o técnico especificamente o termo é autorizado, a gente vai ter uma segunda rodada, tá bom? Então, não esqueçam de levar os seus diplomas e históricos escolares para aumentar aí o número de opções que vocês têm para atribuição. Então, como é que funciona, tá? Para quem não estava aqui na live da semana passada e não teve a oportunidade de ver o vídeo. Primeiro momento é essa validação da formação acadêmica. Então, a comissão de atribuição vai consultar o candidato e validar a formação acadêmica dele. É nesse momento que vocês apresentam aí os seus diplomas. A partir daí vocês vão ver quais são as aulas compatíveis com a formação acadêmica. A gente tem já no sistema, como o Dani ressaltou, abertos os componentes do eixo de prova que vocês fizeram, e aí você pode consultar a comissão para tirar suas dúvidas, enfim, sobre as turmas, sobre as escolas, qual que é o turno, etc. A proximidade de escola e tudo mais. E aí, a partir do momento em que você esclarecer suas dúvidas, você faz sua escolha entre turmas e componentes curriculares, e esses componentes são registrados no sistema da sede. E aí, a partir daí, a comissão de atribuição parte para o próximo candidato da lista. Então, nesse momento de escolher as turmas, é muito importante que vocês prestem atenção aos agrupamentos regionais, que a gente vai falar mais à frente. Então, como o Dani ressaltou, escolham escolas que têm uma certa proximidade geográfica uma da outra, ou que estejam próximo do local da sua residência, que vocês tenham fácil acesso no dia a dia. Isso vai permitir com que vocês construam uma grade horária mais favorável a vocês, tá bom? Avançando aqui, a gente está ressaltando um pouquinho esse ponto da formação curricular, tá? Por que ele é tão importante? Nós notamos que no processo de inscrição, muitos candidatos declararam formações ou optaram por grupos de formação que não eram compatíveis com
as formações que eles de fato tinham. Então, estou pegando aqui, por exemplo, um exemplo lá de Adamantina, que se declarou formado em agronegócio e optou pelos cursos de tecnologia da informação, recursos humanos e marketing. Mas que, na verdade, quando a gente fez a conferência dos documentos desse candidato, ele era bacharel em administração com licenciatura em pedagogia e tinha um mestrado em agronegócio. Então, na verdade, ele está mais habilitado para os componentes de gestão e negócios, né, para os cursos de administração, logística e vendas, do que para o curso de agronomia, de agronegócio. Então, é uma situação que se repetiu muito, a gente conferiu diversos perfis, fez uma amostra muito grande e é uma situação que se repetiu muito, então por isso é tão importante que vocês levem os documentos de vocês para que essa verificação seja feita lá no dia 31, essa quarta-feira, tá bom? E aí, como eu citei, esse candidato, apresentando essa documentação dele, vai ter oportunidade de pegar aqui quase todos os componentes do eixo 1. Então, abre muitas alternativas para ele. Em seguida, eu vou falar aqui dos agrupamentos. Então, como o Dani citou, a gente criou esses subgrupos dentro de cada diretoria de ensino para permitir que vocês possam assumir aulas em mais de uma escola, assim, tendo um volume de carga horária mais atrativo e que essas escolas tenham mais facilidade de organizar o horário entre elas. Então, nós criamos grupos com escolas de cursos do mesmo eixo, né, mesma área de conhecimento, e localizadas num raio de 5 km. Então, que tenham essa certa proximidade. E aí, como a gente falou, os objetivos são garantir a presença do professor na sala de aula, promover uma diversidade de professores numa mesma turma, então a gente quer evitar que todos os componentes de uma mesma turma sejam ministrados por um mesmo professor, a gente quer ter pelo menos 2 professores aqui por turma. Com isso, a gente também consegue oferecer um volume adequado de aulas para vocês, né? A gente não quer que os professores tenham poucas aulas ou muitas aulas. E também com uma boa combinação de horário e de local de trabalho, e oferecer à escola professores disponíveis e flexibilidade para essa alocação, ou certa facilidade. Então, com isso, a gente, fazendo essa organização geográfica, a gente espera atingir esses objetivos. E aí aqui eu trouxe um exemplo para facilitar aqui o entendimento de vocês de como funcionam os agrupamentos. Então, trouxe aqui um exemplo da diretoria de Americana, a gente está pegando aqui o eixo 1, que é o de gestão e negócios. E aí o que acontece? A primeira instrução para você que estiver ali conversando com a comissão de atribuição é priorizar um dos agrupamentos, um dos clusters. Aqui a gente tem 3 e a gente está priorizando o primeiro ali, que é o cluster 65. Tem ali a escola Eduardo Silva, a escola Maria José Marcato, a escola Ulisses de Oliveira. É esse primeiro grupo que está aparecendo aqui. Vocês podem ver que ele tem turmas de vendas, de administração, de logística. Uma vez priorizado esse agrupamento, vocês podem ver que essas escolas se localizam bem próximas. Eles estão nesse raio de 5 quilômetros e são aqui 4 escolas. Uma vez que você tenha priorizado, a nossa segunda instrução é para você priorizar turmas numa mesma escola. Então, como por exemplo, a gente tem aqui a escola Professor Ulisses de Oliveira Valente, ela tem 2 turmas, uma turma de administração e uma de logística. Então, caso sua habilitação seja compatível com os componentes desses 2 cursos, é interessante que você assuma esses componentes, né? Por quê? Porque fica mais fácil de você revezar com outro professor ali no mesmo dia, e promover essa variabilidade de professores na mesma turma. Então, você vai para essa escola, dá o primeiro tempo de aulas na turma de administração, dá o segundo tempo na turma de logística, enquanto isso um outro professor reveza com você, dá o primeiro tempo na turma de logística e o segundo na turma de administração. Assim não fica muito cansativo para nenhum dos 2 professores, nem para nenhuma das 2 turmas, tá? Então, isso que a gente espera. A terceira instrução é você priorizar escolas que tenham aulas no mesmo turno. Então, como a gente falou, em geral, as escolas de tempo parcial e as PEIs de 9 horas têm aulas pela manhã, enquanto as PEIs de 7 horas têm aulas pela tarde. Então, a gente incentiva que vocês priorizem escolas com aula no mesmo turno, assim fica mais fácil do diretor dessas escolas
se organizarem para montar uma grade horária que seja compatível entre vocês. Então, nesse caso aqui, depois de escolher a aula lá na Escola Professor Ulisses de Oliveira, a gente sugere que vocês escolham aulas na professora Maria do Carmo ou na professora Neuza Maria. Ali também tem 2 turmas de técnica e administração, e aí fazendo isso, fica mais fácil dos diretores dessas 3 escolas conversarem entre si e montarem grades horárias que não vão conflitar os horários de vocês, tá bom? Permitindo que vocês aí possam ministrar aula nessas escolas. Então, em geral, é isso. A gente sugere que vocês façam essa preparação de forma muito cuidadosa, tá? Vocês não são obrigados a seguir esses agrupamentos, mas a gente já enviou por e-mail para vocês a lista dos agrupamentos, a lista das formações necessárias em cada um dos componentes. Então, vocês têm a oportunidade de se preparar, olhar as escolas e as turmas existentes na sua diretoria, estimar já o volume de horas que vocês pretendem se dedicar à docência, qual que é o período que vocês pretendem lecionar, olhar lá a lista de componentes, entender quais componentes vocês são habilitados, já separar os documentos. A gente espera que vocês façam isso para que no dia 31 a atribuição ocorra da forma mais fluida possível e que vocês consigam atribuir o máximo de aulas possível, tá bom? Importante, gente, outros 2 lembretes importantes aqui para vocês. Reservem todo o dia 31 de janeiro, toda quarta-feira para esse processo. Essa atribuição a gente espera que dure ao longo de 8 horas, das 9 às 6, com uma pausa para o almoço. Então é importante que vocês cheguem no horário e estejam preparados, porque é um processo longo. E como o Dani bem ressaltou, a gente não vai ter segunda chamada para esse processo de atribuição, né? Se você perder ali a sua vez, você vai para o final da fila, perde sua chance ali de ser atribuído com a prioridade que você conquistou no processo seletivo. E aí a gente pode ir para o PAET, que é um projeto existente na Secretaria que também vai ser atribuído aos professores do técnico, tá? O PAET, o que é o PAET? É um projeto de apoio ao estudante do ensino técnico, onde a gente vai atribuir algumas aulas para que vocês possam acompanhar o currículo e a operacionalização do técnico nas escolas. Então, tem uma questão pedagógica, de acompanhamento do plano de curso, do mapa de aulas, fazer uma gestão das turmas, acompanhar o número de matrículas, se existe evasão de turma, se não existe, mas ao final do ano o processo de inscrição dos alunos nas turmas. Tem a questão do estágio e da infraestrutura também, então acompanhamento das oportunidades de estágio, do status das reformas que estiverem acontecendo na escola. Então são pontos muito importantes. A gente espera que os PAETs sejam aí embaixadores do técnico nas escolas e garante aí uma alocação adicional de 15 a 25 horas semanais, tá? Então, a partir do momento da atribuição, vocês já podem conversar com os diretores das escolas, com os gestores pedagógicos, que a atribuição do PAET vai ser feita até o dia 7 de março, tá bom? Então, aqui um ponto muito interessante também para quem deseja se envolver com a gestão e com o acompanhamento do técnico nas escolas. E, por fim, acho que a gente pode ir para o FAQ. Sim, trazer algumas questões que surgiram na semana passada. Isso, a gente fez um FAQ que vai chegar aí para vocês amanhã, uma perguntas e respostas, e a gente vai retomar algumas dessas questões aqui, vamos colocar na tela aqui algumas das questões que mais apareceram, e eu anotei diversas aqui que apareceram também aqui no chat, e já peço desculpas de antemão, porque a gente não vai conseguir responder todas as perguntas do chat, são muitas, né? Nesse momento a gente tem mais de 1.200 pessoas assistindo, mas eu tô pegando aqui aquelas que são mais recorrentes e que a gente consegue responder com facilidade, tá legal? Bom, algumas que apareceram no passado. Fiz o processo seletivo para uma diretoria de ensino, mas posso participar do processo de atribuição em outra DE? Isso é bem comum, né, pessoal? Então, no momento em que... Como é que foi o processo? Quando você faz a prova, a gente classificou você pelo eixo de prova e pela DE que você escolheu. Cada DE recebeu uma lista com a classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, do eixo de prova e da DE.
né, de todos os candidatos que fizeram e que foram aprovados, né? Então, a gente a barra para ser aprovado era baixa, né? Então, uma vez que o candidato é aprovado, ele é classificado. Pra vocês terem uma ideia, mais de 90% dos candidatos que fizeram foram aprovados. Então, esses 90% de candidatos, eles estão classificados numa lista, bem classificada, um atrás do outro naquela lista. Se você muda de DE, você fica sem classificação. Então, no dia 31, você não consegue fazer a sua atribuição de aula em uma outra DE, porque você não foi classificado naquela DE. Você precisa ir na DE que você escolheu originalmente no seu processo. Tá? Então, vai lá naquela DE, pega as suas aulas lá. Não completei a minha carga horária, Daniel. Posso buscar em outras DEs? Aí sim, depois do dia 31, você pode se cadastrar no cadastro emergencial. Tem lá, inclusive, o link que a gente colocou aqui, você pode se cadastrar, ou a outra DE pode puxar você como candidato, entrar em contato contigo e tentar para você se cadastrar como emergencial, entrar como emergencial, ou você ainda durante o ano letivo vai poder ver o saldo de aulas nas diferentes DEs, não só na sua, e aí vai poder puxar a atribuição de uma aula para a qual você está apto em uma outra diretoria de ensino, tá bom? Mas aí, infelizmente, você já não vai estar mais classificado na ordem do processo seletivo, porque você foi classificado para uma DE e para um eixo, tá bom? Para todo o resto você não está classificado, você está como todos os outros candidatos. Outra questão aqui que também foi bem recorrente sou professor classificado em um eixo de prova, poderei concorrer ou ter aulas atribuídas em outro eixo? É exatamente a mesma situação da de cima. Então, como você foi classificado em um eixo, se você vai para outro eixo, você está sem classificação. Então, todas as outras pessoas que fizeram a prova daquele eixo e foram aprovadas, elas estão na sua frente, vão ser chamadas na sua frente. Se sobrar aulas, aí você pode buscar essas aulas, ou se cadastrando no emergencial, ou esperando começar o ano letivo e puxando essas aulas por meio do que a gente chama de atribuição ao longo do ano, tá? Vai aparecendo ali no sistema quais são as aulas que estão livres, vocês vão se familiarizar com isso uma vez que entrarem na rede, ok? Outra pergunta que aparece aqui haverá um número mínimo de aulas para abrir contrato? Várias perguntas dessas aqui apareceram no nosso chat, né? Pessoal, o mínimo são 3 aulas, que é um componente, né? O componente curricular pode ter 3 ou 4 aulas, então esse é o mínimo de aulas. Mas a gente espera que os candidatos não tenham contratos de 3 a 4 aulas. Os contratos são contratos seletistas, né? Como qualquer outro contrato de professor. Desculpa, seletistas não, no modelo não CLT, né? No modelo de contratação da própria SEDUC, né? Com carteira assinada, né? Mas esses candidatos, eles não precisam ter a jornada completa de 25 horas, que são 20 aulas de 45 minutos. Eles podem ter menos. No entanto, as comissões de atribuição estão orientadas a tentar chegar na jornada mínima, porque a menos do que 20 aulas deveria ser a exceção. Então, a gente vai tentar levar os candidatos a chegarem a pelo menos 20 aulas. Então, vocês vão ser convidados a aumentar a sua atribuição de aulas, se houver aulas suficientes naquela região, na diretoria de ensino em que você está. Tá? Para você chegar em 20 aulas, que portanto dá 25 horas, ou 32 aulas, que dá 40 horas. Você deve estar se perguntando, puxa, mas por que 20 aulas de 45 minutos dá 25 horas de contrato? Porque 1/3 do seu contrato são atividades de formação e de preparação de aulas, está sendo remunerado para o que a gente chama aqui na rede de ATPC e APD, né? Então, por isso que você tem 20 aulas de 45 minutos, mas isso dá um contrato de 25 horas, né? Se você tiver menos aulas, você vai ter uma quantidade de horas correspondente, também seguindo essa lógica de 2/3 do tempo você está em sala de aula, 1/3 do tempo você está em formação ou preparando, mas você é remunerado por isso. Aqui uma outra pergunta que aparece não tenho graduação em uma área, mas sim pós-graduação. Posso ser atribuído para aulas naquele componente no dia 31? Então, o que a gente está dizendo na tela, né? Para estar habilitado, é preciso ter uma graduação naquela aula. A pós-graduação, ela poderá qualificar para componentes daquela área, permitir sua atribuição, mas isso vai ser numa segunda rodada, provavelmente no fim do mesmo dia. E essa pós-graduação precisa ser estrito sensu. Então, mestrado ou doutorado, se for uma pós-graduação, por exemplo,
lato sensu, ela vale como evidência de experiência para o notório saber depois no cadastro emergencial, mas ela não vale para que você seja um professor autorizado a dar aquele conteúdo, tá bom? Então, veja, você vai ter toda a atribuição dos professores habilitados, portanto, que tem graduação na área do componente curricular, e aí vai seguir toda a lista, que está a lista classificatória do processo seletivo da FGV, e aí depois os candidatos poderão ser atribuídos para componentes em que ele não está habilitado, mas que ele está autorizado, né? Que, portanto, ele tem uma pós-graduação, ou ele tem, na formação de graduação dele, tem pelo menos 160 horas de formação naquele componente correspondente, né? Todas essas possibilidades estão claramente descritas numa deliberação do Conselho Estadual de Educação, né? Exatamente, na 207 de 2022. Exatamente, deliberação 207 de 2022, tem lá 2 artigos específicos sobre os autorizados, os habilitados e os autorizados. Já puxando mais uma pergunta aqui, Dani, me perguntaram, eu fiz um MBA em gestão, isso conta para administração? Nesse momento, não. As pós-graduações que nós podemos autorizar nesse momento são os mestrados e doutorados stricto sensu. Sim. As especializações, outros cursos lato sensu, eles entram para o cadastro emergencial. Isso, se for stricto sensu, um mestrado em administração, aí sim. Tá? Bom, eu anotei várias aqui e vou falando algumas das que eu fui vendo. Quantas pessoas vão estar lá para nos atender no dia? Isso vai variar de acordo com a diretoria de ensino, tá? Em algumas diretorias de ensino eles vão chamando um por vez, em outras diretorias de ensino eles vão fazer bancas e vão chamar por eixo. Em outras diretorias eles vão fazer uma banca na frente para verificar a sua formação e depois tem uma segunda etapa na frente do computador, que é só para você poder escolher o seu componente curricular. Então, cada diretoria fará de uma maneira, né? As comissões de atribuição têm bastante experiência em atribuição e eles organizam da maneira que funciona melhor para eles. Então, não dá para precisar aqui. Então, uma outra coisa que eu mencionei mais cedo, né? Algumas pessoas falam, mas eu fui aprovado no processo. Ser aprovado no processo não significa que você terá aulas atribuídas. Ser aprovado significa que você vai ser classificado. Aí você foi classificado. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E aí as pessoas vão sendo chamadas na ordem. É possível que você ficou classificado no número 28 e aí quando chegar a sua vez não tem mais aula para ser atribuída? É possível. Então, quanto mais alto você tiver classificado, maior a chance de você ter aula atribuída nesse processo. Uma outra questão que é importante é, se você está bem classificado, mas você não está lá quando te chamam, o próximo na fila passa na sua frente. E aí você vai para o fim da fila, diminui a chance de você conseguir a quantidade de aulas atribuídas. Uma outra dúvida que apareceu é quantos componentes eu posso dar? Não tem limite de quantidade de componentes, né? Até você chegar em 32 aulas, no limite dá para chegar até 36, com o que a gente chama de carga estendida, você pode ser atribuído, né? E depende do número de aulas por componente aqui, para saber quantos componentes. No entanto, nós estamos evitando que um mesmo professor dê mais do que 2 componentes curriculares por turma. Por quê, gente? A gente quer evitar que um professor dê aula de todos os componentes do técnico para aquela turma. Vão ser 14, pelo menos 14 aulas para aquele estudante com o mesmo professor. Isso é cansativo para o professor, cansativo para o estudante. Então, a gente quer aumentar essa diversidade de professores. No entanto, em algumas situações, vai ser inevitável. Teve um candidato aqui que fez um comentário que eu vi, que era, puxa, fui aprovado, mas na minha DE... Fui aprovado, fui bem classificado, estou em primeiro lugar, mas na minha DE tem 2 escolas que têm esse curso e elas estão a 50 quilômetros de distância. Poderei ser atribuído para mais aulas na minha escola? Como as escolas, às vezes, estão muito distantes, dificilmente você vai conseguir ter 2 professores que vão para dar 2 componentes curriculares diferentes. Então, você vai ter um professor atribuído para 4 componentes curriculares. Então, as DEs estão instruídas a abrir exceções para escolas que são muito distantes e que eu não vou ter condições de formar uma carga horária maior para o professor, levando ele para dar aula em em escolas diferentes, tá? Então, se a escola é muito distante, talvez o professor possa ser atribuído para mais do que 2
componentes curriculares. Definimos uma regra exata, né? A quilometragem? Não, a gente está contando com o bom senso das comissões de atribuição. Tá? Outra questão, quer puxar alguma aí que você tá vendo? Não, tem uma aqui que o pessoal está perguntando, não consegui efetuar o cadastro na sede, se pode no dia 31. Pessoal, o cadastro na sede era só para o pessoal que fez o concurso da VUNESP, para as aulas da formação geral básica. O pessoal que fez o concurso da AGV não tem necessidade de fazer cadastro na sede, tá? Nós já incluímos os perfis de vocês com base nas informações fornecidas no momento da inscrição e elas já estão cadastradas na sede. Então, as comissões de atribuição já têm o perfil de vocês no nosso sistema, tá bom? Exatamente. Não era necessário. Exatamente. Então, aqui, várias pessoas que fizeram os 2 concursos, né? Que estão perguntando, puxa, como é que faz? Eu posso ser atribuído para componente do técnico e para componente da formação geral básica, né, da FGB? Pode. Se você fez o concurso do técnico pela FGV e o concurso da VUNESP, que foi para os professores do técnico da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e você fez o concurso da VUNESP para a FGB, a Formação Geral Básica. As siglas são parecidas, podem causar confusão. Você fez os 2, aí você pode fazer a atribuição do técnico, isso vai abrir contrato, e aí você pode fazer depois, na próxima rodada, que vai ser na semana seguinte, semana que vem, a atribuição do categoria O da VUNESP. E aí você soma os componentes curriculares desses 2 para constituir o seu contrato de professor, tá bom? Vai ficar um contrato só, porque você não pode ter 2 contratos. Tá legal? Então isso é possível. Agora, outra pessoa perguntou, mas se eu pego aqui o do técnico, aí depois eu quero ir para uma PEI, eu posso abandonar o técnico depois para ir para a PEI? Se você só fez o processo seletivo da FGV, não. Então você pegou o técnico, depois você não pode abandonar para ir para a PEI. Se você fez o da FGV e o da VUNESP, aí você poderá fazer isso. A gente torce para que você não faça isso, porque você pegou a atribuição do técnico. Vai ser muito ruim se você derrubar essa atribuição para ir para uma outra escola. A escola fica sem professor até a gente colocar o professor lá do cadastro emergencial. Então a gente pede que vocês tenham bastante cuidado com isso, para evitar deixar as turmas sem professor, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Os alunos são aqueles que a gente tem que cuidar melhor, com maior esmero, com maior atenção. Exato. E só contribuindo aqui, Dani, claro, em algumas perguntas também relacionadas à PEI, gente, para os componentes do técnico, o professor da PEI não precisa ter dedicação exclusiva, tá? Os componentes da PEI estão abertos para os professores, tanto os professores titulares, poderem pegar componentes do técnico nas PEIs sem necessidade de dedicação exclusiva. E estarão abertos para vocês também. Então, cerca de metade das nossas turmas estão nas PEIs, então eles estão abertos e vocês podem pegar aulas nas PEIs e em outras escolas também. Inclusive, a gente incentiva isso, pois, como falamos, a gente quer ter diversidade de professores nas turmas. E aí, só contribuindo mais um ponto também que você comentou, perguntaram aqui quantas aulas por sala, né, quantos componentes. Para os cursos de 1.020 horas, que são administração, vendas, logística e hospedagem, são 4 componentes nessa segunda série, esse primeiro ano do técnico, totalizando 14 aulas. E nos demais cursos de desenvolvimento de sistemas, ciência de dados, farmácia, enfermagem e agronegócio, são 6 componentes, totalizando 21 aulas, tá bom? Então, o que a gente espera é que tenha aí no mínimo 2 professores por turma. Exatamente. Alguém falou, liguei na minha diretoria de ensino, eles disseram que todos os professores serão contratados por parceiros e que não vai ter atribuição. Gente, fiquem atentos que às vezes você liga lá na diretoria, pode atender uma pessoa qualquer, o técnico, até o ano de 2023, ele era oferecido por parceiros mesmo, né? O Centro Paula Souza, FIEC, parceiros privados, e aí esses parceiros contratavam os professores. A partir do ano de 2024, mais de 80% das turmas, quase 90% das turmas, a gente vai oferecer no modelo de oferta direta, que nós da SEDUC contratamos diretamente os professores, vocês que vão participar da atribuição a partir de quarta-feira. Então, em algumas diretorias de ensino você pode ter algumas turmas ainda no modelo de parcerias, mas não tem diretorias de ensino que 100% das turmas serão no modelo de parcerias. Todas as diretorias de ensino têm turmas no modelo de oferta direta. Pode acontecer de você por exemplo, algumas pessoas perguntaram, fiz
do eixo 6, de recursos naturais, na minha diretoria de ensino, não vai ter turmas de recursos naturais. Isso é possível. Então, nesse caso, infelizmente, você entra como cadastro de reserva, é o mesmo caso do eixo 3, entra como cadastro de reserva e você espera a sua atribuição. Mas isso está acontecendo em algumas poucas DEs localizadas. Tá? E se você tem uma formação na área de administração, por exemplo, você pode ser chamado para dar componentes curriculares desses outros cursos, né? Como cadastro emergencial, tá legal? Outra questão aqui algumas pessoas falando, olha, me formei agora, no final de 2023, quando eu fiz as inscrições, eu ainda não tinha diploma, mas agora eu tenho, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, leva lá no dia seu diploma, ou leva lá no dia, algumas pessoas estão pedindo declaração de conclusão, o ideal é que você leve o seu diploma histórico escolar, mas se você ainda não tem o diploma em mãos, tenta levar aí a sua declaração de conclusão e o seu histórico escolar, né, para comprovar que você se formou. Importante você comprovar que você se formou, tá? Outra coisa que aparece aqui posso pegar menos de 25 horas? Pode pegar menos de 25 horas, a gente mencionou, né? Pode pegar a partir de 3 aulas, mas vamos tentar evitar. As comissões de atribuição estão orientadas a tentar levar todos os candidatos para pelo menos 25 horas, 20 aulas. Eu tenho uma interessante aqui. Posso pegar 2 componentes na mesma escola e completar com regular em outra até dar 32? Sim, você vai ter essa oportunidade. Então, agora a gente tem a atribuição inicial. Depois do dia 31 a gente vai abrir, né, o cadastro emergencial até o dia 14. E depois do início das aulas, todo mundo que está com contrato aberto pode participar da atribuição ao longo do ano, que é quando as diretorias divulgam outros componentes que estão abertos, e esse saldo é atualizado diariamente no sistema, e aí vocês podem manifestar interesse por esses componentes. Então, mesmo que agora vocês fiquem com uma carga horária um pouco mais baixa, a partir do dia 15 vocês vão ter a oportunidade de pegar outros componentes conforme a formação de vocês. Então, tanto outros componentes do técnico em outras diretorias, como componentes de outros eixos na sua própria diretoria, ou até componentes da formação geral básica, caso vocês tenham habilitação, tá? Então, ao longo do ano, vocês terão muitas oportunidades para crescer essa carga horária. Ótimo. Alguém perguntou aqui, sou professor da ETEC, tem algum problema? Nenhum, né? Pelo contrário, ser professor da ETEC é uma ótima notícia. Você vai precisar, no entanto, compatibilizar o seu contrato lá com o Centro Paula Souza com o contrato aqui com a Secretaria da Educação, tá? Então, por exemplo, sei bem, as ETECs têm uma oferta grande de aulas à noite. Então, o ideal seria você tentar pegar as aulas à noite na ETEC e ficar aqui conosco durante o dia, porque aí você tem uma oferta maior. Mas tem um dia, sei lá, na quinta-feira que eu dou aula na ETEC durante o dia de um determinado componente. Tudo bem, avisa na escola que você vai ter a maior carga horária, avisa, olha, na quinta-feira eu não posso, avisa nas outras escolas, na quinta-feira eu não posso, e aí a escola tenta remanejar e garantir que na sua quinta-feira você consegue dar aula lá, por exemplo, na ETEC. Agora, se você dá aula na ETEC todos os dias de manhã e de tarde, provavelmente você não vai conseguir compatibilizar os horários, tá? Então, fique atento. O pessoal aqui pedindo para a gente falar do eixo 2, do eixo 4, do 5 e do 6. Pessoal, essas informações aqui a gente usa muito o exemplo do eixo 1, gestão e negócios, porque é a maioria das turmas, mas elas valem também para o eixo 2, que é o eixo de saúde. Então, perguntaram aqui qual que é o eixo de farmácia, né? É o eixo 2, farmácia e enfermagem, o eixo 4 é o eixo de hospedagem, o 5 é o de tecnologia, então temos aqui desenvolvimento de sistemas e ciência de dados, e o 6 de agronegócio. Então todas essas informações valem também para os outros eixos, tá, pessoal? A gente está usando o eixo 1 aqui como exemplo, porque constitui a maioria das turmas. O eixo 5, por exemplo, que são os cursos de tecnologia, além de você poder ser atribuído para os componentes curriculares de desenvolvimento de sistemas e de ciência de dados, há componentes curriculares de outros cursos que envolvem tecnologia, para o qual você também poderá ser atribuído. Eles estão, inclusive, discriminados com clareza lá no anexo do edital que você participa. Então, vá até a diretoria de ensino e participe da atribuição mesmo, você também candidato do eixo 5, por exemplo, mesmo que você esteja numa diretoria de ensino que tem poucas turmas de tecnologia ou que não tem turmas de tecnologia. Alguém perguntou assim, puxa, se a gente não vai saber o horário, não tem o risco de dar conflito de 2 ou 3 escolas nos horários? Tem esse risco. A gente tem alertado muito as escolas, a gente tem alertado muito os supervisores de ensino aqui da SEDUC, que cuidam do dia a dia das escolas,
para que essas escolas conversem entre si. Então, quando você for constituir o seu contrato na escola que você tem a maior carga horária, né? Então, no dia 7, quando começar o planejamento de aula, você vai até a escola que você tem a maior carga horária. Falei sobre isso na última live. E aí, naquela escola, você constitui o contrato. Aquela escola precisa garantir que as outras escolas também estão articuladas, que as escolas que você tem aula atribuída, para que os horários batam, né? Para que você não tenha sobreposição de horários. O ideal, inclusive, é que você consiga, você não precisa ficar pingando de galho em galho no mesmo dia, né? Você consiga fazer um dia em cada escola, tá? Então vai ser importante que você articule isso com o diretor ou a diretora da primeira escola que você for no dia 7, e ele provavelmente já vai estar conversando com as outras escolas para garantir que esses horários estão casados. Tá? Exato. O que a gente está orientando para essas escolas é que elas combinem. Por exemplo, uma escola vai ter aula de segunda e quarta, a outra vai ter aula de terça e quinta. Assim eles conseguem formar uma grade horária sem grandes conflitos. E acho importante ressaltar também que os diretores levam muito em consideração a disponibilidade dos professores para montar a grade horária. Então, esse é um processo que acontece todo ano, de encaixar esse quebra-cabeça entre a disponibilidade dos professores e as grades das turmas, tá? Exatamente. Então aqui, ó, alguém perguntou assim, ó, quem saiu em dezembro de 2023 pode fazer um contrato novo agora? A gente tem, sim, mas talvez tenha o caso de algumas pessoas que finalizaram o contrato em dezembro de 2023 tenham que cumprir a quarentena, que é um período ali de 40 dias, Exato. Que dá exatamente no dia 15 de fevereiro. Então a maioria dos contratos vão ser assinados para começo no dia 7 de fevereiro, porque vocês já vão começar a ter trabalho nos dias de planejamento, dia 7, 8 e 9, quarta, quinta e sexta, antes do carnaval. Aí vem o carnaval, feriado, e no dia 15, quinta-feira, depois do carnaval, vocês voltam e aí começam as aulas oficialmente com os alunos, etc. Então, se você teve um contrato vigente até o fim de 2023 com a Seduc, provavelmente tem esse período de quarentena e esse seu contrato só começa mesmo no dia 15. Exatamente. Tá bom? Outra coisa que está aparecendo aqui olha, alguém perguntou assim, ó, atribuiu a aula, eu já posso ir embora? Isso é uma boa pergunta mesmo, né? Porque você vem aí, você tem a tua habilitação lá, sei lá, tô habilitado em administração, atribuí todas as minhas aulas, tô satisfeito, beleza, acabou, vai embora, não precisa ficar lá. Agora, eu fui atribuído para alguns componentes curriculares como habilitado, mas eu tô autorizado a outros, eu quero ser atribuído nesses componentes. Se você quiser esperar zerar a lista e começar os autorizados, pode ser uma boa ideia, porque aí você consegue ser atribuído naquele mesmo dia. Se você esperar para vir para o cadastro emergencial, pode ser que aquela aula já seja atribuída e não apareça mais para você. Então, se você foi atribuído para alguns como habilitado e quer ser para outros como autorizado, você tem um mestrado, porque você tem experiência profissional que te assegura isso, aí você espera um pouco mais, porque vai ter uma rodada para os habilitados. Mas conversa com a comissão de atribuição no dia que você estiver aí, na quarta-feira. Entende com eles, conversa com eles para garantir que eles te explicam direitinho como é que vai ser esse processo, se vale a pena você esperar ou não, tá bom? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, que é como eu sei quantas aulas de cada componente cada turma terá na semana. No momento da atribuição no sistema, aparece para a comissão o número de aulas de cada um. Além disso, a gente mandou para vocês um link para os planos de curso, então vocês podem entrar lá, entender, né, qual que é a ementa dos componentes, qual que é a bibliografia de referência e tudo mais. E tem também a resolução de matrizes do técnico, onde a gente tem certinho a matriz com o número de componentes, quais os componentes, o número de aulas e em qual ano eles serão ministrados. Ótimo. Tem algumas pessoas que perguntaram, eu tenho uma formação tal, tecnólogo e não sei o que, posso ser atribuído para esse curso? No edital, gente, tem todas as formações, praticamente exaustivo, com os grupos de formação, né, que são aqueles os grupos de componentes curriculares que podem ser dados por aquela formação. Então dá uma olhadinha lá no seu edital, procura lá, minha formação tecnólogo em tal coisa, o que eu posso dar, você vai aparecer todos os componentes que você pode dar. Bom? E a gente enviou também uma lista simplificada, então no e-mail vocês vão ter também um resumo dos dois anexos que estão lá no edital, o anexo 3 e o anexo 5. Essa lista simplificada é um resumo que coloca esses dois anexos numa única planilha de forma simplificada, né? O que é válido mesmo é o que de fato está no edital.
mas vocês podem utilizar essa planilha para ter uma ideia aí das habilitações que podem que serão aceitas em cada um dos componentes. Ótimo ponto, super importante mesmo. Essa planilha acho que pode ajudar ainda mais, ela facilita a sua análise frente ao edital. Alguém falou, se eu pegar várias aulas em várias escolas diferentes, eu posso ficar sem aulas porque eles não conseguiram compatibilizar os horários? Olha, a probabilidade é baixa, a gente garante que você vai ter condições de ir lá, falar com a escola, puxa, compatibiliza aqui o meu horário do técnico e tal, porque se tem uma preferência para os horários, porque você vai para escolas diferentes, é diferente do professor que só atua numa escola, que prefere dar aula de matemática na segunda-feira de manhã, que é um motivo que pode ser relevante, mas que é menos importante do que você que vai precisar se deslocar de uma escola para outra. Então pega atribuição nas aulas, em diferentes escolas. Claro, se você puder completar a sua carga horária em 2, 3 escolas em vez de 5, melhor, porque senão, porque 5 são mais escolas, mais pratinhos para você poder gerar. Então, menos escolas melhor, mas lembrando que a gente não quer que o professor pegue aulas demais com a mesma turma, né? Então, escolas grandes que tem várias turmas é uma ótima forma de você aumentar a sua atribuição de carga horária sem precisar ir para unidades escolares diferentes. Boa. Então, estamos chegando no final aqui, acho que a gente poderia falar dos próximos passos. Vamos falar um pouquinho? Acho que vocês têm mais alguma pergunta que você gostaria de puxar? Não, vamos para a tela, a gente fala dos próximos passos, depois eventualmente pega uma outra pergunta que está aparecendo aqui, e aí nós encerramos. Beleza. Então, pessoal, vou falar um pouquinho dos próximos passos aqui. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem um calendáriozinho aqui. No dia 31, a gente tem a atribuição de aulas presencial. Deixa eu só... Vocês estão vendo a tela aí? Vocês conseguem... pessoal, vocês conseguem projetar a tela, por gentileza? Perfeito. Então, no dia 31, a gente tem a atribuição presencial, então, nas DS, nessa quarta-feira. E aí, entre o dia 5 e o dia 9, vocês farão os exames médicos, tá? Na próxima semana, quem tiver aula atribuída vai ser encaminhado para o agendamento do exame médico. E aí, entre 7 e 9 de fevereiro, é o período de planejamento escolar e da abertura de contratos. Então, mais uma vez, aí vocês vão ter as formações verificadas já na escola e a abertura do contrato entre o dia 7 e 9, tá bom? Tudo isso para quê? Para que no dia 15, o grande dia, o início das aulas, a gente tenha professor dentro da sala, de todas as salas de aula, né? Isso que a gente deseja. Então, na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, o início das aulas. E aí, a partir do dia 16 de fevereiro, a gente tem, como comentei, a atribuição ao longo do ano. Então, é mais uma oportunidade de vocês aí complementarem a carga horária dos seus contratos. E aí a última data que a gente tem aqui é a data do dia 7 de março, que é a data máxima para definição dos PAETs, que são aquelas pessoas que serão os embaixadores dos técnicos nas escolas, com 15 a 25 horas atribuídas, dependendo do tamanho da escola, tá bom? Então essa aqui é uma visão aqui dos próximos passos. A gente conta muito com a presença de vocês no dia 31, na semana que vem, no início das aulas. Enfim, estamos chegando aqui na reta final do processo de atribuição, mas na linha de início do nosso ano escolar. É isso aí, gente. A gente pede que vocês tenham paciência no dia 31, né? Em algumas diretorias de ensino vão ser muitos candidatos. Então, sigam lá, as escolas vão organizar para que vocês possam ser direcionados para grupos de supervisores que vão fazer a atribuição para cada eixo tecnológico. Mas esse processo pode demorar um pouco, então, se vocês conseguirem reservar um horário longo aí, não marquem um compromisso às 10 da manhã. Então, você vai fazer sua atribuição às 9, tenta dedicar a tua manhã inteira, talvez até um pouco da tarde, para que você possa ter tempo de fazer essa atribuição lá no nível da diretoria de ensino, tá? A gente está
aqui falando sobre, tirando várias dúvidas sobre esse processo, mas uma vez que você se torne professor do técnico, vai ter muita coisa bacana para a gente poder compartilhar com vocês. A gente está preparando um material digital de altíssimo nível, com boa qualidade, conteúdo muito robusto. Nós não mostramos aqui nessa segunda live, mostramos na live 1, que você consegue acessar aqui no canal do YouTube, no CMSP Gestão. Tem lá na parte final, últimos 30 minutos, a Laísa do nosso time fala sobre os materiais digitais, detalha sobre como é que eles vão ser, um apoio fundamental para os professores que vão estar em sala de aula. A gente também vai ter um conteúdo denso de formações, então a gente tem um conteúdo já pronto para as formações, assim que você for atribuído. É possível que você receba ali um QR Code que você consegue já ver alguns vídeos falando sobre como é que vai ser o dia a dia do professor do técnico. A gente vai disponibilizar para os professores que forem atribuídos. Depois a gente vai ter a possibilidade de você ser atribuído para o PAET, né? Você vai poder ser o equivalente a um coordenador de curso, vai poder pegar horas de projeto de apoio ao estudante do ensino técnico, ajudar a conseguir estágio para os alunos. Olha que coisa bacana, conversando com as empresas do entorno. A gente está colocando de pé aqui um programa de estágio relevante, que vocês vão ser os PAETs, vão ser nossa ponta de lança aí no nível das escolas. Então tem várias novidades muito legais. Nós acreditamos que a remuneração é uma remuneração bacana em comparação com outras escolas. Por exemplo, aqui na Seduc a gente paga mais do que alguns dos fornecedores privados que nos atendem. Então, assim, a gente está confiante de que vamos ter aqui um corpo de professores engajados com o técnico. Nós queremos muito que vocês participem da rede, queremos muito que vocês venham para cá. Então, se você fez o processo seletivo, foi bem classificado, vai lá, tenha paciência, vire um professor do ensino técnico, você não vai se arrepender. O nível de satisfação que você vai ter ao desenvolver esses estudantes, essas habilidades profissionais, das coisas mais legais, que vai fazer você dormir tranquilo, dormir feliz, realizado pelo que você está fazendo, tá bom? Então contamos com vocês, muito obrigado pela atenção, pela paciência. A gente vai ter ainda amanhã, vocês vão receber mais uma mensagem aí da FGV, então olhe o seu spam, se você tiver com dúvidas, não estou conseguindo achar o meu e-mail, olha lá no spam do seu e-mail, porque talvez o e-mail que a gente mandou, você recebeu um hoje, vai receber um amanhã, talvez ele esteja lá, tá legal? Não deixe de ir no dia 31, 9 da manhã, contamos com vocês. Obrigado, pessoal. É isso aí.